As combinações do Sansara são infinitas. Elas são infinitas. Você sempre está diante de uma múltipla possibilidade de identificação, apego a um determinado aspecto em detrimento de outro, tensão de sustentar esse aspecto no meio de um mundo que não necessariamente vai confirmar o teu aspecto. E você vai é, vai aumentar a aposta no seu apego a esse aspecto, o que vai aumentar a tensão, ou você vai perder a conexão com esse aspecto, e como você continua se agarrando em alguma coisa, você agora vai se agarrar na raiva, no ódio, no medo, porque as coisas não foram como você esperava. Então, essa é a dança da roda da vida. Nós constantemente estamos dentro disso quando não paramos de mover a partir da identificação, a pegada, as sensações, emoções, formas de pensar, que basicamente são do passado, são de outro tempo, de outros tempos. Então é claro que o fato delas serem datadas também inibe o teu contato com o presente. É muito mais como se você, na medida em que você segura essas identificações, você está sempre formatando o presente, você está sempre introduzindo os mesmos elementos no teu movimento, porque esse eu, ele está viciado nele mesmo, ele é dependente químico dele mesmo. Então ele introduz a mesma narrativa, ele tenta introduzir a mesma narrativa, o mesmo filtro, a partir da sua agência, a partir do seu movimento. É como você está com a mão melada de tinta e você vai fazer e você chega em casa e você mela todas as paredes, depois você olha e diz, meu Deus, que sujeira. Mas você, é como uma amnésia. Eu não vejo o que eu faço comigo. Eu não vejo o que eu faço nas minhas relações. E é muito instantâneo, porque eu sou eu. É o dogma máximo. Então, quando a gente chega na nossa tradição, na tradição desses estudos que a gente está fazendo, o, o ponto é simplesmente pare. Você vem estando possuída, você vem estando possuído. Às vezes o sonho é bom e ele passa, e você não sabe o que fazer. Às vezes você está acostumado a um sonho ruim e não deixa ele passar. Das duas maneiras, você está agarrando alguma coisa. Ou agarrando o sonho bom e sofrendo porque ele passa. Ou agarrando o sonho ruim e não deixando ele passar. Que tal soltar? SOLTAR. Que tal deixar ser? Quando for ruim, vai ser ruim. Quando for bom, vai ser bom. Que tal não se maldizer? Que tal não se iludir? Para que tanta ilusão? Para que tanta maldição? Para que tanta justificativa? Para que tanta tensão? Então, nossa prática ela começa sempre com um convite, eventualmente um pouco duro, para que você veja
para que você reflita sobre as ações de um eu contaminado, as ações de um eu que ele está possuído por si mesmo, pelo seu próprio apego, pela sua própria crença, crenças positivas que são impermanentes, crenças negativas que são impermanentes, mas que causam impacto quando não são vistas como impermanentes. Onde quer que vocês vejam, de um lado, do outro na vida, vocês vão encontrar isso. A força do apego. Vocês com certeza conhecem pessoas que elas se apegaram tanto que aquilo encruou, aquilo, o corpo delas parece aquilo. Ou elas começam a ter sintomas físicos, sintomas emocionais, simplesmente porque não deixam ir, simplesmente porque o bom não pode chegar, ou porque a idealização tem que ser mantida. Ou porque elas não conseguem perdoar ou não conseguem liberar o passado e as reações continuam surgindo. Então, o nosso tópico, né, a densidade, a densificação. Como eu torno a experiência de aqui e agora densa? Como é que eu faço isso? Como é que eu privilegio um aspecto em detrimento do outro? Como é que eu me identifico mais com isso do que com a abertura? Quais os efeitos de fazer isso? Há quanto tempo eu venho me justificando sobre mim? Eu venho usando um parâmetro, um ato, um acontecimento, para explicar, abre aspas, minha, fecha aspas, vida. Uma vida é muito complexa. Muitas coisas diferentes aconteceram na vida. Muitas flores você viu. Você foi você pode ter ido em algumas floriculturas. Nenhuma dessas flores te tocou. Quantos céus abertos você viu? Nenhum deles te tocou. Quantos atos de generosidade você viu? Nenhum deles te tocou? Não. O que mais me tocou foi o que fizeram comigo. Ah, eu agarro a minha dor. Porque eu agarro a minha dor, eu sou forte. Porque eu agarro a minha dor, eu sou fraco. E as flores, e o céu, e a generosidade, isso não importa. Uh! Eu posso agarrar uma dor por muito tempo. Eu posso agarrar reações a dores por muito tempo. Eu posso agarrar mecanismos de fugir da dor por muito tempo e não enfrentá-la de verdade, e não deixá-la ir de verdade. Não falar sobre ela é uma forma de mantê-la, né? Tudo que você fala, às vezes você solta. Se isso você não estiver falando a partir de uma perspectiva justiceira, né? Então a gente está sempre diante disso, né? Esse é o contexto da nossa prática. É por isso que a gente pratica, né? Porque é fácil ser contaminado. É fácil agir baseado em um enviesamento, em um preconceito.
E agora é fácil também justificar isso a partir de livros feitos de papel, feitos de conceitos, não de relações. É, a gente vai fazer, vai para a prática, mas eu queria antes saber se alguém tem alguma consideração, quer falar alguma coisa, pra gente seguir. Oi, João, bom dia. Bom Bom dia, bom dia, dia. Bruno. Esse horário Lu. sempre com a câmera fechada mesmo, Aham. mas muita coisa mexendo aqui. É Uhum. impressionante, é impactante o quanto a Uhum. gente, de certa forma, falando por mim, assim, o uso do brilho, né? O uso Uhum. do brilho, do talento de vida para se fixar, se apegar e se Uhum. proteger dentro de um jeito Uhum. e repetir, né? E repetir. E quando você usou essa imagem de um adito, como se nós estivéssemos viciados, eu sinto uma espécie de instância que fica o tempo todo num estado de alerta, Uhum. ligado a um medo, e que é uma profecia autocumprida, Uhum. porque eu reafirmo, né? E não sou eu, quer dizer, eu vou vendo que é sistêmico, é um campo que se repete e um envolvimento aí. Enfim, é Uhum. isso. Mas é exatamente isso. Obrigado, Manuel. É exatamente isso, né? Quando eu trago as questões para o campo, ah, se eu tiver o mérito de que elas não se confirmem, é maravilhoso. Mas geralmente o eu, ele sempre se confirma, né? Então todo o processo de desconfirmação de si, ele é maravilhoso, né? A gente diz, uau, eu É achei por que isso isso que era assim. Né? esse soltar, esse poder curativo da vacuidade é maravilhoso, é como se fosse o Isso, remedinho primordial, assim, é o solvente. isso, Solta. isso, exatamente. Exatamente. Onde quer que você se agarre, você vai sofrer, né? Alguns seres se agarram à esperança. Você vai sofrer. O mundo vai destruir a esperança. Se você se agarra à desesperança, você já está sofrendo. Porque o mundo também é livre da desesperança. Então a gente quer a exata medida. A gente quer a exata conexão. A gente quer o presente, né? É uma prática de sobriedade, não de idealização, né? Então a gente está constantemente diante disso. É, então, eventualmente, quando a gente vai. A gente, é uma prática que tem muitas palavras, mas quando você vai sentar, você não tem muitas palavras. Você simplesmente senta e se abre. E ao que você se abre? Ao que já é aberto. O que é que já é aberto? Tudo já é aberto. São os conceitos que dividem, é o pensamento que divide o campo. Mas o campo é aberto. Tudo é aberto. Tudo é inapreensível. Tudo é inapreensível. É o ato de definir, de agarrar, que cria a divisão. Então, o nosso processo, o nosso trabalho é simplesmente estar. Qual é a maneira de estar?
É a maneira da abertura. O que é que a abertura faz? Ela se abre. E ao abrir-se, tudo surge. Só que eu não estou densificando nada. Eu apenas me abro, eu apenas estou. E muitos movimentos diferentes surgem. Parece que eu quero densificar um ponto, parece que eu começo a pensar em outros pontos. Eu continuo apenas aqui, apenas me abrindo. Se a gente puder definir essa prática em outros termos, é treinando a sobriedade. Treinando a sobriedade. Ou a lucidez, né? Então, isso é um bom começo pra gente, tá? A gente vai. Eu recomendo vocês não olhem para o computador, porque, como tem uma imagem, tem uma voz, a tendência da mente é querer focar nele. Isso já é um pouco artificial. Então, simplesmente se abra, escolha um canto da sala, um canto do quarto onde você está, ou mesmo no carro, se você estiver no carro. Como a gente falou muito, fica parecendo que são algo heróico vai ser feito. Mas não é, essa não é uma prática para heróis nem heroínas. Não é uma prática de rejeição, de ação. Não simplesmente abra o peito, deixe o queixo a 45 graus, olhos abertos. As pernas podem estar cruzadas em lótus ou semilótus, ou uma sobre a outra, ou na cadeira. Tudo mais é livre. A tendência a fixar, a julgar, a agarrar, a definir é só o movimento da mente. É só o vento da mente. Apenas permaneça aberta, aberto. Tudo que você vê, sente, nomeia, desculpa, percebe, são nomes atribuídos pela sua própria mente. Nada tem um sentido absoluto, intrínseco. Tudo é aberto.
esse sujeito, esse eu, que se agarra ao que tem que fazer, memórias, lembretes, coisas incompletas. Ele também é apenas um movimento da mente, tentando agarrar o que quer que seja. A gente retorna para cá. Uma coisa que vai ajudar muito é vocês perceberem que tudo acontece quando você para. E o que quer que esteja surgindo na sua mente nesse momento, você já realizou 1000 vezes no passado. Você já se julgou, você já julgou os outros, você já se avaliou, você já fez muita coisa, você já agarrou muita coisa. Tudo isso foi feito muitas e muitas vezes. Nada disso te trouxe necessariamente a paz ou a liberdade. Então, tudo isso é apenas o movimento da mente. Apenas esteja, apenas esteja na abertura do que já é aberto. Tudo é abertura. Não existe uma existência definitiva e verdadeira em lugar algum. Não existe nenhuma coisa verdadeira. Tudo é linguagem. Apenas esteja com isso. E a gente sempre faz práticas curtas, de 5 minutos, porque a gente quer o frescor, a gente quer a conexão, não o conceito, não a ideia. A gente quer o esteja aqui, esteja aqui. A gente faz mais 5 minutos.
Descanse. Mas a gente pratica, mas a gente percebe que coisas são conceitos, que nós temos é processos, nós temos configurações, nós somos isso, tudo é isso, tudo é um campo criativo, radiante, que se apresenta. É isso que a gente faz. Então, essa chamada yoga mais elevada, Hatha Yoga, né? A gente faz mais uma sessão, apenas se abra, não há um foco.
Descanse. A princípio, é uma prática muito simples, mas você vai se defrontando com, com os próprios movimentos da mente, com a própria tentativa, os hábitos de reificar, de fazer com que as coisas, fazer com que o processo se transforme em coisas, de julgar, de avaliar, de agarrar, e você apenas continua. E assim, como se dizem nos textos, você vai descobrindo a sua verdadeira face, você vai descobrindo que a vida é mais leve, que os personagens não fazem muito sentido. Surge uma coragem, um destemor, surge humildade, muitas qualidades positivas surgem de uma prática como essa, né? Mas você não senta para elaborar isso, para fazer isso acontecer. Você se senta para se abrir, porque tudo já é aberto. Nada é uma coisa, né? Coisa é um recurso da linguagem que recebe investimento energético de acordo com a atração e a aversão. Então a gente está treinando a mesma disposição do mar, a mesma disposição do céu, disposição de abertura, né? É isso que a gente está treinando. E se o corpo é muito vasto, se você receber um veneno de alguém, de algo, esse veneno não tem tanto impacto como uma cobra que morde uma montanha. A montanha não sente muito. Mas se você é o ego, você é sempre esse que está correndo pro que quer e fugindo do que não quer. Você tem muito medo das cobras, você tem muito medo dos lobos, né? De quem vai te negar, de quem vai te confirmar. Você vai sempre estar correndo como um bichinho ansioso. Então, o nosso trabalho é encontrar o céu que é aqui e agora, né? Essa é a nossa prática. Então, bem-vindos e bem-vindas. Quem for a primeira vez, nossa, nossa prática, a gente dedica os méritos para que todos os seres possam encontrar sua natureza aberta e sair da identificação limitada, né? E é isso. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigada, João. Bom dia, gente. Obrigado, Bom bom dia. dia. Bom dia. Bom Obrigada, dia. Joãozinho. Bom dia, obrigado, obrigado.